Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nessa edição de sábado. Neste fim de semana, uma grande tempestade de inverno avançou sobre os Estados Unidos. Mais de 9 mil voos foram suspensos, incluindo decolagens partindo de São Paulo e Rio de Janeiro. Uma tempestade de inverno avança sobre os Estados Unidos, que decretaram estado de emergência. As fortes nevascas vão afetar mais de 170 milhões de pessoas, o que representa metade da população. As condições de viagens estão cada vez mais perigosas. Milhares de voos foram cancelados no país, incluindo rotas internacionais. Foram mais de 9 mil voos suspensos e os números tendem a crescer. No Brasil, a Latam informou que viagens de e para Nova York e Boston previstas entre segunda e sábado serão canceladas ou sofrerão atrasos por conta da tempestade. Além disso, pelo menos outros 25 voos que saíam de São Paulo com escala no exterior e destino final em aeroportos norte-americanos também foram cancelados. E não só voos com decolagem em São Paulo foram afetados. O Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, também enfrentou cancelamento de viagens. Foram 14 voos que decolariam neste sábado e 3 no domingo, que tiveram o segundo trecho com destino aos Estados Unidos afetado. Os meteorologistas alertam que os danos, especialmente em áreas atingidas pelo gelo, podem se comparar aos de um furacão. A população de Minnesota e Dakota do Norte podem sentir um frio extremo com sensação térmica de menos 46 graus. Acredita-se que serão as tempestades de inverno mais abrangentes e ameaçadoras dos últimos anos, com potencial para provocar uma quantidade histórica de neve e gelo. O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos prevê nevascas volumosas e a formação de uma extensa camada de gelo classificada como catastrófica, cobrindo áreas do leste do Texas até a Carolina do Norte. E olha só, uma criança de apenas 11 anos morreu depois que uma casa desabou nesta madrugada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A nossa reportagem mostra os detalhes dessa tragédia que terminou em morte. Uma madrugada que terminou em dor, silêncio e luto. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, uma casa veio abaixo e transformou um lar em escombros. Entre os destroços, uma criança de apenas 11 anos perdeu a vida. Uma cena que choca, entristece e levanta questionamentos. O desabamento aconteceu por volta das 2h40 da manhã, no bairro Campos Elíseos. A laje do imóvel não suportou e cedeu de repente, soterrando quem estava dentro da casa. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas às pressas. Cerca de 40 militares de 5 unidades diferentes trabalharam durante horas em meio aos escombros. Um homem, uma mulher e até um cão foram resgatados com vida, mas em estado grave. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal Adão Pereira Nunes. Já a menina, que estava no local no momento do desabamento, foi encontrada sem vida. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal em Duque de Caxias. Segundo a Prefeitura, não há indícios que a queda tenha relação às chuvas que atingiram a cidade horas antes. Moradores da região relatam que o imóvel estava abandonado e teria sido ocupado pela família. A Defesa Civil informou que não havia qualquer pedido de vistoria no local. Uma criança teve a vida interrompida de forma trágica, uma família marcada para sempre pela perda. É uma comunidade que acorda em choque, tentando entender como a noite comum terminou em tanta dor. A causa do desabamento ainda será investigada. E na manhã deste sábado morreu em São Paulo, aos 57 anos, Constantino Júnior, o fundador da companhia aérea Gol. Constantino foi o grande nome responsável pela aviação de baixo custo no Brasil, transformando as viagens aéreas mais acessíveis à população de baixa e média renda.
Antes de criar a Gol no ano de 2001, Constantino atuou entre 1994 e 2000 como diretor da Comporte Participações, um grupo controlador de empresas de transporte terrestre de passageiros. Em 2004, após já ter fundado a Gol, ele passou a integrar o Conselho de Administração, acumulando a função com o cargo de CEO até 2012, quando deixou a gestão executiva e assumiu a presidência do Conselho, posição que ele ocupava até o seu falecimento. Lutando há anos contra um câncer, Constantino Júnior passou seus últimos meses internado em um hospital em São Paulo. Nós expressamos aqui a nossa solidariedade à família e amigos. O número de brasileiros que ou escolhem ou são obrigados a morar sozinho tem aumentado bastante nos últimos anos. A decisão de se isolar pode oferecer paz, conforto e tranquilidade. Mas muita solidão também pode trazer graves riscos à saúde. Veja na reportagem. No Brasil, mais de 12 milhões de pessoas vivem sozinhas. O que antes era exceção virou para muitos um projeto de vida, associado à independência, praticidade e liberdade. No entanto, essa escolha também trouxe consequências importantes. Pesquisas mostram que mais de 1/3 da população se sente solitária, incluindo os jovens adultos, o que revela que a solidão não está ligada apenas à velhice. Esse sentimento deixou de ser pontual e se tornou um fenômeno global, reconhecido como um problema de saúde pública. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, alerta que o isolamento social pode aumentar em até 26% o risco de morte prematura, além de estar associado a depressão, ansiedade, doenças cardiovasculares e declínio cognitivo. Na China, um aplicativo chamado Você Morreu viralizou entre as pessoas que moram sozinhas. A proposta é simples: oferecer segurança. Se o usuário não acessar o app por 48 horas, um alerta automático é enviado a um contato de emergência. A popularidade da ferramenta reflete um problema real: caso de pessoas encontradas mortas em casas dias ou até semanas depois, que têm se tornado frequentes, especialmente na China e no Japão. Esse estilo de vida solitário tem provocado mudanças profundas na saúde mental da população oriental, onde o envelhecimento acelerado e a baixa interação social agravam o cenário. Ao mesmo tempo, em várias partes do mundo, as relações humanas estão sendo deixadas em segundo plano, em parte pelo uso excessivo das redes sociais, que criam conexões virtuais, mas enfraquecem os vínculos reais. Em uma cultura em que ninguém quer incomodar ninguém, o preço aparece quando ninguém percebe a ausência do outro. Hoje a solidão tem sido um dos problemas mais brutais enfrentados pela população. E como vimos na reportagem, quase 20% dos lares brasileiros são compostos por apenas uma pessoa. Em um país que lidera o ranking de depressão, a solidão tem tido grande efeito na saúde mental dos brasileiros. E para a gente entender um pouco mais sobre esses dados e como a mente humana tem assimilado a solidão, nós vamos conversar com a neuropsicóloga Cristiane Quirino. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada. Doutora, como nós vimos na reportagem, o número de lares ocupados por apenas uma pessoa tem aumentado a cada década. O que explica esse crescimento? São vários fatores, né? O primeiro fator, acho que a sociedade em si, ela evoluiu como seguindo para esse caminho. Então, a gente tem muito mais facilidades para se morar sozinho, né? É muito mais fácil de adquirir um imóvel, de ter um trabalho. A independência, ela é muito mais valorizada, então as pessoas querem ter o seu espaço, o seu cantinho, trabalhar no seu horário. Então aquela coisa que antigamente morava todo mundo junto, começou a perder o valor, né? Então cada um quer ter o seu espaço, o seu cantinho, sem contar que houve muito mais facilidade para as pessoas se divorciarem. Então antigamente a família era muito mais valorizada nesse sentido. Se casou, tem que ficar casado. Hoje em dia, não deu certo, vai cada um para o canto, e aí acaba um ficando sozinho. Geralmente o homem, né, acaba ficando sozinho, e a mulher com a família, ela com os filhos, com as crianças. E são fatores que acabaram facilitando bastante as pessoas a viverem sozinhas. Fora o envelhecimento da população, a gente está chegando a idades maiores, então a gente acaba ficando sozinho, né? Alguns ficam viúvos, a maioria a mulher fica viúva, né? Mas acontece também de homens ficarem viúvos, então são fatores que acabam facilitando essa independência. Perfeito, doutora. Bom, e quais os principais riscos psicológicos em morar sozinho por longos tempos? Os riscos psicológicos são muito grandes, né? A gente pode pensar em depressão, ansiedade, e isso pode ir se agravando, né? A pessoa pode ter
um aprofundamento nisso, em problemas físicos, em problemas de medo crônico, de medo de sair de casa e acabar se isolando mesmo socialmente. E isso gerar problemas muito sérios, né? A pessoa acabar não tendo contato social, ficando insegura, vai gerando muitos riscos mesmo para a saúde mental. Nós somos, neurobiologicamente, somos seres sociais. Nós nascemos para viver em bando, né? Nós crescemos e evoluímos para viver em bando. E quando a gente se isola, quando a gente está sozinho, o medo toma conta. E quando o medo toma conta, o nosso sistema biológico, ele está sempre em alerta. E esse alerta, ele gera uma ansiedade crônica. E essa ansiedade crônica, ela é o quê? Os neurotransmissores em excesso no nosso organismo. Então, a gente vai ter cortisol em excesso, a gente produz um excesso de adrenalina e cortisol. E enquanto a gente está no momento bom do estresse, a adrenalina e o cortisol, eles são ótimos para o nosso organismo. Mas isso em excesso vai gerando problemas para a nossa saúde. Então vai gerando inflamação, vai gerando problemas para o cérebro, vai gerando problemas para o corpo. E é o que a gente vê muito hoje, né? As pessoas com muitos problemas de saúde por excesso de estresse e ansiedade. Doutor, eu também pergunto sobre o papel da família e amigos para a diminuição desses efeitos negativos de se morar só. Se a pessoa tem um vínculo familiar, né, mesmo que ela more sozinha, ela tem essa proteção, né, ela tem uma diminuição desses efeitos negativos. Mas isso tem que ser algo real, não pode ser só um contato social ali no bar, no fim de semana, tem que ser um vínculo real. Ela tem que ter realmente pessoas que se importem com ela e que ela tenha esse contato constante, que seja de qualidade. Isso pode ajudar a diminuir esse estresse crônico que gera esse medo constante, né, de estar sozinho. Porque por mais que a pessoa não tenha medo, ela não percebe, né? Ela não está acompanhada do seu bando, então ela acaba ficando ali com essa sensação de estresse crônico. Esse vínculo pode vir de familiares, pode vir de um amigo, de um relacionamento, mas ela precisa manter. Então, a vida social, ela não pode parar. A pessoa não pode ficar só no videogame, ou só assistindo televisão, ou só no WhatsApp, porque essa vida, ela é parcialmente social. O social mesmo é o contato físico, é o contato de qualidade, é o toque. O abraço, ele tem a função de nos acalmar a ponto do nosso sistema entender que nós não estamos em perigo, nós estamos seguros. Então, a gente tem que ter esse contato realmente físico, para que a gente consiga diminuir esses efeitos negativos. E para finalizar, quais estratégias você recomenda a quem mora sozinho para manter uma boa saúde mental? Eu acho que o mais importante é a gente pensar em qualidade de vida. Então, manter uma alimentação saudável, porque as pessoas acabam esquecendo, não vou fazer uma comida só para mim, não vou fazer, aí vai no fast food, acaba não bebendo água, não se hidratando, só para mim mesmo, então acaba negligenciando realmente o corpo. E a gente não pode fazer isso, a gente tem que pensar que somos um corpo e uma cabeça, a gente não é só uma cabeça. Então, independente da gente morar sozinho, a gente tem que se cuidar. Então, tem que manter a hidratação, tem que manter uma alimentação saudável, dá para pedir um fast food de vez em quando, mas assim, manter a qualidade dos alimentos, tem que ter uma atividade física, a atividade física ajuda que a pessoa saia de casa, então não vai fazer atividade física em casa, não vai montar academia no quartinho sobrando, né? Vai fazer uma atividade fora de casa, vai ter contato com pessoas. Isso ajuda que a pessoa não se sinta sozinha, ajuda com que a pessoa se sinta membro de uma sociedade, participando de uma sociedade. Isso ajuda a qualidade de vida, e a qualidade de vida é o que garante a saúde mental. Bom, agradecemos a participação da neuropsicóloga Cristiane Quirino no nosso jornal. Doutora, muito obrigado mais uma vez, um ótimo fim de semana e até a próxima. Até, muito obrigada mesmo. Fico à disposição. O ministro Dias Toffoli está no centro de uma nova polêmica envolvendo um resort de alto padrão no Paraná, onde gastos públicos feitos por ele chamaram muita atenção. O local é o Taiaiá Aqua Resort, em Ribeirão Claro, no norte do Paraná. O
complexo funciona no sistema de multipropriedade. Quem compra uma cota tem direito a usar o imóvel por 4 semanas ao ano. As casas fazem parte da área mais exclusiva do resort, com piscina, heliponto, áreas esportivas e acesso restrito. Dias Toffoli não aparece formalmente como sócio do empreendimento. No entanto, parentes do ministro, como irmãos e um primo, já integraram a sociedade responsável pelo resort no passado. Segundo registros comerciais, essas participações foram encerradas. Durante estadias do ministro no local, houve gastos públicos com segurança institucional, incluindo diárias e deslocamentos pagos pelo poder público. Os valores chamaram a atenção e provocaram questionamentos sobre o uso de recursos oficiais em viagens de lazer. Outro ponto que gerou repercussão foi a circulação de imagens mostrando encontros de Toffoli com empresários e banqueiros no resort. As cenas reacenderam um debate sobre conduta, transparência e possíveis conflitos de interesse, especialmente porque o ministro relata processos no STF envolvendo o sistema financeiro. Especialistas afirmam que, mesmo sem ilegalidade comprovada, situações como essa podem gerar desgastes institucional e reforçam a necessidade de regras mais claras de condutas para integrantes do Supremo. O ministro não comentou o caso. Ao menos 23 nações já aceitaram o convite de Trump para integrar o Conselho da Paz, grupo que tem como iniciativa tratar sobre Gaza e outros conflitos. Já o presidente Lula criticou essa ideia de Trump e afirmou que o mundo vive um momento crítico politicamente. Nesta quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou o Conselho da Paz. O objetivo da estrutura é atuar na manutenção da paz e na reconstrução da faixa de Gaza. A iniciativa também pode atuar em outros conflitos internacionais no futuro. Cerca de 60 países foram convidados a integrar a iniciativa. Entre eles, ao menos 23 já aceitaram o convite e 6 recusaram até o momento. Desde que Trump anunciou o conselho, diplomatas vêm dizendo que a medida pode enfraquecer as Nações Unidas como um todo. Trump terá mandato vitalício como presidente do grupo e países que desejarem um assento permanente precisarão pagar $1 bilhão. Os recursos serão administrados por Trump. Argentina e Israel estiveram entre os primeiros a anunciar adesão ao Conselho. Por outro lado, nações europeias veem a iniciativa com preocupação. O Brasil ainda avalia a proposta e, nesta sexta-feira, o presidente Lula afirmou que o mundo vive um momento muito crítico do ponto de vista político e disse que a Carta da ONU está sendo rasgada. Ele também criticou o Conselho da Paz de Trump. Diplomatas enxergam o plano de Trump como um atestado da falência do atual sistema multilateral. Destacam ainda que o novo órgão só ganha tração porque o Conselho de Segurança não consegue mais resolver crises como a de Gaza. O que está acontecendo? O presidente Trump está fazendo uma proposta de criar uma nova ONU e que ele, sozinho, é o dono da ONU. E não permitir que o multilateralismo seja jogado para o chão para que predomine a força da arma, da intolerância de qualquer país do mundo. Bom, e depois de 4 anos de conflito, a Rússia, a Ucrânia e os Estados Unidos fizeram ontem o primeiro dia de negociações para discutir um possível fim da guerra. O segundo e último encontro está previsto para hoje. Pela primeira vez, depois de 4 anos de conflito, representantes dos Estados Unidos, Rússia e Ucrânia se reuniram em Abu Dhabi para uma sessão de negociações para o fim da guerra. Putin exigiu que, para um acordo de paz, tropas ucranianas teriam que se retirar do leste ucraniano, um território industrial e de mineração do país, que inclui regiões administrativas que são controladas por Moscou. O último ciclo de negociações diretas ocorreu em julho de 2025 em Istambul, mas somente a troca de prisioneiros e de corpos de soldados mortos foi acordada. No início da tarde, o presidente ucraniano afirmou ter conversado com a equipe negociadora enviada aos Emirados Árabes para tratar dos temas que devem ser abordados e dos resultados desejados. O representante da Rússia deixou claro que o país está interessado em uma solução do conflito por meios político-diplomáticos, mas enquanto a paz não for alcançada, a Rússia irá continuar atrás dos seus objetivos no campo de batalha.
Antes da reunião, o presidente da Ucrânia se encontrou com Donald Trump e afirmou ter alcançado um acordo sobre as garantias de segurança que os Estados Unidos devem oferecer à Ucrânia para dissuadir a Rússia de voltar a atacar quando o conflito já estiver acabado. Vale lembrar que nos últimos meses, Putin vem atacando a Ucrânia de forma estratégica contra a rede energética do país e os bombardeios continuam acontecendo, matando civis. E mesmo em meio às negociações por um cessar-fogo, como nós acabamos de ver na reportagem, a Ucrânia denunciou nesta madrugada novos ataques aéreos da Rússia que atingiram cidades importantes e deixaram mortos e feridos. A Ucrânia denunciou novos ataques aéreos da Rússia na madrugada deste sábado. Segundo autoridades do país, pelo menos uma pessoa morreu e mais de 20 ficaram feridas após os bombardeios. Os ataques atingiram Kiev e Kharkiv, as duas maiores cidades ucranianas. Um hospital, uma maternidade e um centro de acolhimento para desabrigados também foram danificados. Em Kiev, o prefeito confirmou a morte de uma vítima. O bombardeio aconteceu poucas horas depois de uma reunião entre representantes da Ucrânia, Rússia e Estados Unidos, realizada em Abu Dhabi. O encontro tenta avançar em um acordo de cessar-fogo, com negociações previstas para continuar nos próximos dias. O governo ucraniano afirmou que o ataque foi intenso e criticou a Rússia por agir enquanto as conversas por um acordo de paz ainda estão em andamento. Olha só, um levantamento da National Geographic mostrou quais são os animais mais inteligentes do mundo. As espécies possuem sentimentos, memória, emoções e até mesmo a capacidade de resolver problemas. O reino animal é repleto de criaturas que impressionam com seu comportamento, modos de vida, habilidades, entre outros aspectos. E uma das maiores dúvidas dos seres humanos é acerca do que diz respeito à inteligência que as espécies possuem, abrangendo sentimentos, memória, emoções, resoluções de problemas, comunicação e muito mais. Segundo a National Geographic, os corvos são considerados os animais mais inteligentes do mundo, superando até mesmo algumas crianças e primatas. No entanto, eles não são os únicos. Existem diversas espécies que surpreendem com as habilidades que possuem. Segundo a revista National Geographic, estes são alguns dos animais mais inteligentes do mundo. A formiga é extremamente inteligente graças à sua massa cerebral, pois ensinam e aprendem os caminhos que devem percorrer para encontrar alimento. Os golfinhos possuem os maiores cérebros do reino animal, o que ajuda eles a aprender mais rápido e até imitar o comportamento humano, além de transmitirem conhecimentos uns aos outros. Já os chimpanzés são capazes de usar centenas de símbolos para se comunicarem. Além disso, compartilham 98% do seu DNA com os humanos, o que os torna uma das espécies mais inteligentes do planeta. Os elefantes contam com grande capacidade de memorização, o que também os torna uma das criaturas mais inteligentes. Os cães desenvolveram uma inteligência social excepcional. Eles são capazes de interpretar gestos e reconhecer palavras, além de poderem formar laços emocionais muito profundos. Os ratos não podem ser considerados inteligentes apenas por instinto, pois estão entre os mais estudados pela ciência. Diversos estudos demonstraram que eles conseguem resolver labirintos, memorizar rotas complexas e adaptar suas estratégias quando as condições mudam. Bom, e agora é hora de falar de esportes. E quem traz as informações hoje é a Maíra Anjos. Boa tarde, Maíra. Seja muito bem-vinda. Bom, sábado nós temos aí um grande clássico em São Paulo, né? O famoso Choque Rei. O confronto é que está valendo bastante para as duas equipes, né? Exatamente, Caio. Boa tarde para você e a todos que nos assistem. O São Paulo e o Palmeiras vivem um momento de grande pressão. O tricolor quer vencer para sair de perto da zona de rebaixamento e melhorar o clima ruim. Já o Palmeiras quer aumentar o astral da torcida após a goleada sofrida no meio da semana. Palmeiras e São Paulo se enfrentam às 18h30 deste sábado na Arena Crefisa Barueri pela 5ª rodada do Paulistão. E as duas equipes chegam para o confronto em um momento de pressão. O Verdão perdeu a invencibilidade após tomar um sonoro 4-0 para o Novo Horizontino, a pior derrota da era Abel Ferreira.
o que rendeu muros pichados na sede social do clube, questionando o trabalho do treinador e da presidente Leila Pereira. Mas apesar das críticas ao desempenho recente, o Palmeiras iniciou o estadual com 3 vitórias consecutivas, sem sofrer gols, e ocupa atualmente a 3ª colocação na tabela, dentro da zona de classificação para o mata-mata. Para o confronto, as novidades são Vitor Roque e Andréas Pereira. A dupla foi liberada ao longo da semana para realizar atividades sem restrições. Felipe Anderson também deve estar presente no banco de reservas. Então, uma provável escalação conta com Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez, Luiz Pacheco, Marlon Freitas e Maurício, Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque. Do outro lado, a situação do tricolor é mais preocupante. Além dos problemas dentro de campo, com direito a resultados ruins e a ausência de reforços, o clube ainda vive uma grande pressão interna, que virou até caso de polícia e culminou na renúncia do então presidente Júlio Casares. Dentro das 4 linhas, o time tem só uma vitória e está a apenas 1 ponto da zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, com 4 pontos. O São Paulo perdeu para a Portuguesa por 3-2 na última quarta no Morumbi e acabou se complicando. Em um campeonato mais curto, somar pontos é crucial para evitar um vexame maior no início do ano. Por isso, a vitória hoje é de suma importância para o tricolor, já que uma derrota no Choque Rei, além de agravar a crise no time, ainda pode jogar o tricolor para a degola a apenas 3 rodadas do fim da primeira fase do Paulistão. O São Paulo terá um desfalque importante para o clássico. Lucas Moura não foi relacionado para o jogo por conta do gramado sintético. Em contrapartida, o centroavante Caleri vai enfrentar o Palmeiras. Então, uma provável escalação conta com Rafael, Mike, Arboleda, Alan Franco e Wendel, Marcos Antônio, Danielzinho e Bobadilha, Luciano, Tapia ou Caleri e Ferreira ou Luca. Ô Maíra, mas o Choque Rei não é o único clássico que a gente vai ter nesse fim de semana, né? Conta pra gente aí. Vamos dar uma olhada nas tabelas, então. Pela 5ª rodada do Paulistão, hoje, às 15 horas, São Bernardo e Mirassol se enfrentam no estádio 1º de Maio. E mais tarde, o Choque Rei. Palmeiras e São Paulo se enfrentam às 18h30 na Arena Barueri. No domingo, às 16 horas, Santos e RB Bragantino se enfrentam na Vila Belmiro. E mais tarde, às 20h30, o Velo Clube recebe o Corinthians no estádio Benito Castelano. No Rio de Janeiro, pela 4ª rodada da Taça Guanabara, hoje, às 21 horas, o Botafogo recebe o Bangu no estádio Newton Santos. E no domingo, um grande clássico, o Fla-Flu. Os rivais se enfrentam às 18 horas no estádio do Maracanã. E mais tarde, às 20h30, o Boa Vista recebe o Vasco no estádio Alcir Rezende de Mendonça. No Campeonato Mineiro, o clássico acontece no domingo. Às 18 horas, o Atlético Mineiro recebe o Cruzeiro na Arena MRV. E fechando os clássicos do fim de semana, no Gauchão, a dupla Grenal se enfrentam no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, às 20 horas. Bom, e além dos estaduais, domingo, né, tem a Copinha, São Paulo e Cruzeiro no Pacaembu. Exatamente, Caio. O Cruzeiro quer o seu 2º título e vai à final mais uma vez contra o São Paulo, enquanto o tricolor quer manter o status de atual campeão e conquistar seu 6º título da competição. A 56ª final da Copinha está definida. Cruzeiro e São Paulo se enfrentam neste domingo, no aniversário de 472 anos da cidade de São Paulo, às 11 horas, na Mercado Livre Arena Pacaembu. O Cruzeiro chegou na decisão após eliminar o Grêmio com uma vitória de virada por 3-2. Já o São Paulo conquistou a vaga na decisão após uma goleada por 4-1 sobre o Ibrachina. A Raposa vai em busca do bicampeonato. Sua primeira conquista foi em 2007, coincidentemente em cima da equipe paulista. Os mineiros bateram o tricolor por 6-5 nos pênaltis, também no Pacaembu, após um empate por 1-1 no tempo normal. Já o tricolor paulista é o atual campeão e quer uma revanche e o seu 6º título. Tanto o Cruzeiro quanto o São Paulo terminaram a fase de classificação como líderes de seus grupos e ainda não perderam nenhum jogo na competição. Bom, Caio, por enquanto é só. Então eu desejo um ótimo fim de semana para você e também a todos que nos assistem. Até mais. Valeu, Maíra. Ótimo fim de semana a você também. Bom, e nesse fim de semana, a cidade de São Paulo comemora 472 anos de existência. E para comemorar essa data, nós preparamos uma reportagem repleta de muitos pontos turísticos para visitar. Vamos ver. São Paulo é uma das cidades que mais recebem turistas no Brasil e tem uma vasta gama de atrações que podem até confundir os visitantes de primeira viagem.
Em comemoração aos 472 anos da cidade, no próximo dia 25, a cidade apresenta um roteiro com um pouco de tudo que ela oferece de melhor. Uma opção para começar é a parte histórica da cidade de São Paulo, com o pátio do colégio, que é o local de fundação da cidade, em 1554, pelos jesuítas José Anchieta e Manuel de Nóbrega. O local abriga o Museu Anchieta, que é considerado um local de memória coletiva para a educação paulista e nacional, possuindo um acervo de excelência para a história da educação. Outro grande destaque da cidade é a própria Avenida Paulista, que além de ser um dos cartões postais de São Paulo, é um dos grandes pontos culturais da cidade, promovendo uma gama enorme de opções de gastronomia, música e parques e muitas outras atividades. Como o IMS, o Instituto Moreira Salles, que promove arte e cultura brasileira através de exposições, exibições de filmes e uma vasta biblioteca. E é claro que não poderia faltar o MASP, que é um dos mais importantes museus do Brasil e da América Latina, famoso por sua arquitetura inconfundível e acervo artístico. A Liberdade é uma das paradas obrigatórias para quem visita São Paulo. O bairro, que abriga a maior comunidade japonesa fora do Japão, traz nas próprias ruas a sua identidade com seus arcos vermelhos chamados de torii, que representam sua saudação a quem visita o bairro. Além disso, o bairro é famoso por sua culinária tradicional, que abrange boa parte do continente asiático e de sua cultura. Essas são algumas das centenas de outras atividades que São Paulo pode oferecer para quem visita a cidade e para os seus próprios moradores. Apenas um gostinho dos seus 472 anos de história e do que ainda pode vir. Bom, essa edição de sábado fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Desejo a você um ótimo fim de semana. Até mais!